E aí galera, bom dia, boa noite, boa tarde. Aqui quem fala é o Felipe e hoje nós vamos começar mais um novo episódio do nosso podcast, falando um pouco sobre os 3 primeiros livros e capítulos de Terra Sonâmbula. Olá, eu sou a Ana Esther e eu vou falar sobre o segundo capítulo do livro Terra Sonâmbula de Mia Couto. Boa noite, boa tarde, eu sou o Davi, estou aqui também a galera para fazer mais esse terceiro capítulo aí, que é o... Vai lá, galera. Olá a todos, meu nome é Vinícius e eu também vou estar apresentando algumas partes do livro em si. Bom dia, meu nome é Gustavo e aí eu vou falar sobre o Caderno 3 e caracterizar um pouco as personagens do livro. Só a gente toma, bora. Então, bora lá. Eu vou começar aqui falando sobre o primeiro capítulo, capítulo 1, que é basicamente o capítulo introdutório, que nos introduz os dois personagens principais, os nossos protagonistas, que é o Muindinga, o menino, e Toahir, que é um velho. Um pouco do contexto a gente já andou contando nos podcasts anteriores, que era sobre Moçambique, nessa época estava passando por uma guerra civil, então tinha muita guerra e muita morte, tudo devastado e etc. Era uma coisa terrível. Mas começa com os dois, né, Muindinga e Toahir caminhando, e a gente vê que a relação deles, assim, não chega a ser de pai, filho, avô e amigos, é algo um pouco ambíguo, que a gente pode considerar assim, que parece mais que é um tio dele. Só que o velho, ele fala, não me chama de tio, não chama de, sabe, essas coisas. Então, é algo bem duvidoso que ainda vai se desenvolvendo ao longo da história. Eles chegam, assim, no principal acontecimento, né, que acontece nesse capítulo, que é para dar introdução à história. Eles encontram um ônibus pegando fogo, né, que estava queimado, e nesse ônibus estava cheio de pessoas carbonizadas, pessoas mortas, e eles entram, o velho chega e fala, vamos nos instalar aqui por enquanto, e simplesmente ele vê e fica, ele trata com naturalidade tantas mortes assim, para que dá a entender assim que realmente esse cenário de guerra assim chega a ser comum ver tantas mortes assim, e o velho não acha estranho, não se sente abalado. O garoto, por outro lado, né, um garoto se sente incomodado com os corpos lá e faz com que o velho e ele levam os corpos e enterrem eles por algum lugar próximo ao ônibus. E só que próximo ao ônibus, tinha um homem, um corpo de um homem. E ele foi assassinado, ao invés de estar queimado. Foi assassinado. E é algo que te intriga, né? E eles vão ver, tem uma mala próxima a este homem, e eles encontram alguns mantimentos e vários cadernos de um tal de Kindizu. A gente não sabe se o homem que está morto é o próprio Kindizu, ou é outra pessoa, ou Deus sabe o que. Mas é daí que começa a se desenrolar as histórias. Muindinga, que não se lembrava de nada anteriormente, descobre que sabe ler e começa a ler os cadernos, assim, contando a história de Kindizu enquanto eles sobrevivem, ficam pelas redondezas do autocarro, do ônibus. E assim se desenrola a história. E assim acaba também o capítulo 1. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre você estava dizendo, né, que o menino perdeu as memórias, e é até interessante porque a amnésia, muita pessoa acha que a amnésia é majoritariamente causada só pelo
Alzheimer, que faz você perder grande parte da memória, mas também não é só isso. Mesmo se você for muito alcoólatra, ou então se você passar por grande estresse, você pode perder parte das suas memórias como se fosse o seu corpo tentando se adaptar e esquecer as coisas ruins que aconteceram. E eu acredito que foi isso que aconteceu no caso do menino, que ele passou por um estresse tão grande que ele teve que desligar o corpo dele e se esquecer de tudo que aconteceu para ele não sofrer mais do que ele sofreria. Tipo, Sim, isso é acontece uma muito boa de. hipótese. Tipo, o cérebro muitas vezes ele apaga as memórias ruins do passado para meio que se livrar delas, né? Porque seria mais ou menos o que aconteceu com o Mundigar, né? Assim, nessa interpretação, seria como se ele passou por tanta coisa ruim que a mente dele ele decidiu apagar aqueles traumas, assim, para ele não ter que carregar mais esse passado sombrio, né? Acho que seria mais ou menos algo assim. Eu vou comentar também esse parte. Eu vou emendar direto com o primeiro caderno, né, porque já faz o livro morte, faz essa transição bem legal, como pega o Caracho, o caderno, o Mundinho, e já começa a ler o caderno. Aí a gente é meio que transportado para o caderno direto, assim. É muito interessante isso também. E aí a gente começa todo esse conhecimento da história do Kinzu, né, que é o autor desses cadernos, um autor misterioso até então. Aí tem todo o Kinzu são 9 protagonistas dessa história, então em vez de ter uma história com protagonista, o Jimmy é uma história com 2 frentes. É uma história muito tem toda essa pegada metalinguística, né, lendo o livro, dentro do livro. Aí começa com o Kinzu. Aí uma história também tem atrás, muito trágico também. A gente passou pela história do mendigo que é trágico, e a gente chega para outra história trágica, assim, que está se vendo uma situação provavelmente catastrófica nesse país, que tem tragédia para cada lugar que você olha. E a Kinzu, acho que é ainda pior. Mas depende muito de cada um de todas as diferentes perspectivas. Aí, claro, Kinzu tem o drama com o pai dele, que pensava do que ele é muito boa. Até começar a guerra, que quando começou a guerra, é um fato importante que eu gostaria de colocar, que o pai celebra toda a independência do país, mostra que tudo ficasse bom agora, mas um pouco tempo depois já começa a dar tudo errado por causa da guerra. Começa a sair da pescaria, tudo para sustentar a família, começa cada vez menos comida. É interessante, cara, isso aconteceu em muitos países da África, depois conseguir a independência, claro, todo povo tem direito à sua independência, mas depois de ficar independentes, começaram a ter várias guerras civis, principalmente na África e outras colônias europeias. E às vezes existiram uma grande colônia que era o tal de povos étnicos que depois de lutarem contra o inimigo comum, que é a potência europeia, queriam cada um ter sua própria controle sobre a região. Como a gente comentou no primeiro podcast sobre guerra, eu gosto de ter muito desse tema e acaba ficando de volta na relação com esse caderno. Assim. Aí, assim, a gente tá vendo que o Kinzu, que acaba com a família dele, acaba com ele mal, principalmente a mãe dele, depois do falecimento do pai, e aí ele acaba sendo meio sozinho, perdendo a relação dele com o mercado indiano, Time, mostra realmente a questão do racismo em Moçambique contra outros indianos. É interessante estar vendo na África, tudo, porque tem ainda até a concepção errada que o racismo só contra negros e tudo, mas acontece isso porque os negros eles são minoria em boa parte dos países e tudo, mas nos continentes onde os negros são a maioria, acontece também o contrário. Sim, com certeza. Também acontece o racismo contra os asiáticos, que também são minoria em grande parte dos países, né? Muita gente fala, o chinesinho lá, o japinha, chinês, China, Japão e Coreia é a mesma coisa, sabe? Eu acho que é meio constrangedor para eles. Não só os negros, como também os asiáticos,
os árabes também sofrem muito preconceito por sempre serem ligados à figura terrorista, por causa de alguns sujeitos, uma etnia inteira teve que se adaptar ao racismo do mundo. Pessoas como Realmente, todas as pessoas vão ver lá algo alô. ver na mídia Alô! são erradas desse povo. Já tá melhor o áudio aí, Vinícius? Tentar concluir a ideia? Não é porque bugou aqui, mas porque eu tava falando, poucos terroristas, né, que causaram, por exemplo, o 11 de setembro, fazem toda uma cultura perder, assim, digamos, né, para o racismo. É o que a gente não pode deixar acontecer, tem que sempre tentar não generalizar, ver que existe gente ruim de todo tipo de lugares, só porque tipo Hitler vai dizer que todos os alemães agora são nazistas, claro que não, muitos alemães obviamente naturalidade são muito liberais e vários outros exemplos que pode ter de se a gente for deixar uma parte pelo todo, aí vai dar muito errado e prejudicar muitas pessoas. E esse capítulo também fala sobre índios querendo fugir do país, né? Outra questão política muito importante, que tudo nesse mesmo caderno, é a imigração, né? Como aconteceu muito nessa guerra civil africana, mais de vários milhões de pessoas fugiram em Moçambique nessa época. E quem diz também queria sair. Só que como a gente vê, claro, era uma criança e tudo, nessa época a gente tinha muitos meios. Aí a gente tentou ficar todos os meios possíveis e tudo. E são problemas das pessoas, né, dos países das guerras de África, geralmente fugiam para as potências europeias, os antigos colonos, né, porque eles compartilhavam a mesma língua e ficavam, às vezes, fornecendo algum tipo de benefício, tipo compensação, ou simplesmente algumas regras que vinham desde da colônia, que acostumavam a transição entre a colônia e a potência. Tivemos muito isso na França e outros países, como a Terra também, entre a Terra e até Portugal, como, claro, a menor quantidade, mas tem também vários moçambicanos, angolanos em Portugal, até próprios brasileiros, que não teve tantas guerras no Brasil, mas pessoas que estão melhores condições de vida também, realmente, o pessoal dos brasileiros é Portugal. Bom, no segundo capítulo, o jovem Mundinga e o velho, eles seguem morando no ônibus e é apresentado pra gente algumas coisas sobre o passado dos protagonistas. Surge também o mistério sobre a identidade de Mundinga, que ele não se lembra de sua família, porém ele anseia por encontrá-lo. Nesse capítulo também eles encontram um cabrito e que acaba gerando um ponto de discussão, porque o velho, ele deseja assar e comer o cabrito, enquanto o menino, que é o Mundinga, deseja ter o cabrito por perto, pois lembra ele os tempos de paz. E Mundinga, ele começa a ter os primeiros flashbacks de seu passado nesse capítulo. E nessa noite, em volta da fogueira, Mundinga lê o segundo caderno de Kindizu. Uma cena muito importante é que eles encontram um elefante baleado. E sobre isso é muito importante ressaltar a caça ilegal desses animais. De acordo com um estudo, as populações de elefantes do continente da África foram dizimadas nos últimos anos e sofreram uma redução de 30% entre 2007 e 2014, ou seja, uma taxa muito elevada. E outras pesquisas também apontam que nesse mesmo cenário, as espécies africanas de elefantes, elas se encaminham para a extinção. E outro estudo também quer eliminar a caça ilegal de elefantes, só que isso tem um custo muito alto, mas com o fim dessa matança, que pode levar os animais à extinção, os ganhos econômicos com o ecoturismo poderiam compensar esses investimentos, convertendo a proteção dos animais em uma estratégia economicamente viável. Então, seria uma solução para esse problema. Eu vou falar um pouquinho sobre o caderno 2,
que se apresenta no capítulo 2, né? E nele fala um pouco sobre, obviamente, as experiências do Kinzo, né? Já que era o caderno do Kinzo em si. E nele fala muito sobre ele viajando no meio da água e das praias, né? E passa por experiências de visões estranhas, como se o espírito do pai dele estivesse perseguindo ele, né? Segundo ele, era o que ele sentia. E nessa noia toda de estar sendo seguido pelo pai dele, ele tenta apagar suas pegadas, e uma noite ele sonha com o pai dele, e ele tenta ignorar o máximo possível, mas ele começa a ficar meio louco, né? É difícil. E nesse tudo, também dá para notar um pouco sobre o prefácio, né? Que fala sobre como não é enquanto todo mundo está dormindo, a Terra começa a se mover. Não é eu acredito que não seja ele que esteja doido. Talvez a Terra, né, segundo o livro, que esteja proporcionando e favorecendo ele a ter essas ideias malucas. É meio estranho, mas é o que eu acho, né? E, bom, não teve... Eu trouxe incorporar as tradições desse povo, né? As tradições muçulmanas, que a gente tinha essas ideias dos sonhos vinham da Terra. E fazer uma ideia meio que trazendo assim o imaterial da história, bem legal, esse jeito que meu povo fez. Sim. Sim, e também eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 3, não é muita coisa. Eu vou tentar resumir o máximo possível. Que no capítulo anterior, né, eles tinham achado uma cabra e enquanto o velho queria assar, o menino Mundiga queria deixá-la lá, porque queria se apegar à forma de vida que ele tinha encontrado. E quando ele dorme, ele acorda, né, no outro dia, e nota que o cabrito tinha sido livrado, né, a corda que segurava ele foi cortada, e assim eles passam fome o dia inteiro. E então eles tentam entrar na mata em busca de comida e só acham um cultivo agrícola abandonado que infelizmente não foi muito produtivo. O Mundiga tinha achado uma mandioca e infelizmente era venenosa. Aí teve que não pôde comer a mandioca, né? Os dois ficaram com fome. É literalmente isso que acontece na história, então não tem muito o que falar. A famosa mandioca que foi popularizada nos discursos da nossa presidente Dilma aqui no Brasil também é como na África também. Então, viajou lá para Moçambique, né? Durante nossa amiga Mundiga não pôde aproveitar a grande mandioca. Nossa, a história é literalmente o cara tentando comer uma mandioca e não conseguindo, mano. É interessante essa parte do livro, realmente. Né, velho? Não tem muito o que fazer. Não é só isso, mas... A parte da guerra é a jornada com um elemento simples como mandioca pra gente, às vezes pode ser algo de piada, né? É uma coisa muito séria, tipo, uma batalha pela vida, assim, a gente achar um mandioca, um cabrito de fugir. Um alimento. É verdade. Acho que eu não vi por esse ponto, assim, né? Pode representar algo mais também. Tem que sempre ver os dois lados da história. Eu vou falar sobre o caderno 3 do livro. Ele começa quando o Kinzo ele chega numa praia chamada Tandisico, que fica na baía de Mati. Ela é, tipo, cheia de pessoas, assim. Ele chega lá e tava, tipo, cheio de pessoas perto da água, uma aldeia cheia de gente. E a aldeia ela passava por uma situação de fome lá. Era muito comum na época, né? As aldeias elas viveram uma situação mais pobres, né? De
elas tentavam se autossustentar e muitas não conseguiam, porque elas eram jogadas pelo governo, o governo acabava não trazendo alimento e sustentação para essas aldeias, então elas tinham que se virar, e muitas vezes, por causa da terra que era pobre, elas não conseguiam. As pessoas de lá, os próprios habitantes, aconselham o Kinzo a sair de lá, para não ser preso ou atacado, até que um navio naufragou ali quando colidiu com as pedras lá perto. E aí as pessoas conseguiram pegar uns suprimentos, conseguiram roubar suprimentos. Vários barcos também chegaram para pegar as mercadorias desse barco quebrado. Depois disso, tudo isso, Quinto sai dali, depois de ficar bêbado e tudo, e praticar algumas tradições espirituais locais. No meio da jornada dele, né, quando ele continua a jornada dele, ele lembra de uns sonhos que era como se ele tivesse ido àquele navio naufragado também. Enquanto isso, Kintsugi também encontra um espírito que ele não sabe se é mais uma armação do pai dele, que é o Frida, né? Que ficou de contar alguma história secreta. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os personagens, aprofundando um pouquinho, que a história em si, ela estabelece uma dualidade narrativa. A história em si, como a gente estava falando aqui, em primeiro plano, ela fala sobre o Mundigar e o Tarri, que são os dois personagens principais desse primeiro plano. E no segundo, as memórias do falecido Kinzo, que é um diário onde eles encontram no livro lá, né? Que é contado através de um diário. E também é bom ressaltar que essas memórias do Kinzo são antes eles são, tipo, durante a mesma guerra, eles vão passar mais ou menos pela mesma época, em Moçambique, mas as memórias do Kinzo, a história do Kinzo acontecem antes do Mundigar e do Tarri. O Mundigar, falando assim por cima, ele é o protagonista do livro e ele perdeu a memória no passado. Porque ele foi intoxicado por comer uma mandioca azeda, essa envenenada e tudo. E o maior desejo dele era reencontrar seus pais e sua história. Ele tinha um desejo de relembrar o passado dele. E o Tuarri justamente ajuda ele a fazer isso. O Tuarri é um velho sábio lá, que ajuda o Mundigar, depois da guerra, a tentar meio que resgatar essa história dele, ensinando ele tudo de novo sobre o mundo. E o Kinzo, né, o autor do diário, foi um menino morto que escreveu o diário, justamente contratado pelo Mundigar. E o desejo dele era se reunir aos guerreiros que lutam pelo país, os Naparamas. Na história do Kinzo, ele encontra um navio naufragado e descobre uma mulher chamada Fárida, que mora ali. Eles desenvolvem um tipo de relacionamento que deixa Kinzo perdido. Eles desenvolvem um relacionamento que meio que deixa Kinzo confuso. Ele não sabe se ele devia buscar o destino dele ou continuar ali realmente vivendo uma vida comum. Porque ele acaba desenvolvendo um relacionamento legal, então ele poderia ser feliz ali, né? Então ele acaba ficando confuso. E é isso. Deixa eu comentar um pouco também, principalmente comentar um pouco dele, vai acabar pegando no seu podcast na próxima semana. Vai comentar um pouco sobre um dia que as histórias para os pais dele, que a gente vai ter comentar mais sobre isso na próxima semana, mas realmente essa busca acaba vai conectar no futuro, não sabe, né? Mas vai conectar o Kinzo e o Mundigo. Essa dualidade vai acabar sendo uma história final, que acaba sendo um livro de fato, assim, né? Claro, ser um livro, mas antes, se não fosse isso, seria apenas um livro de 2 livros, compilados em um, né? Mas isso é muito importante para tornar a história uma unidade que muito bom. E outro importante falar sobre a relação do Kinzo e a Fárida, que a gente vai falar muito sobre a origem da Fárida no próximo podcast. Fica atento aí para você ver. E que essa relação também vai ser muito importante para o lançamento dos personagens. Então, tem um pouco de spoiler aí para você ficar na expectativa pro próximo.
Nesse podcast a gente focou mais em falar sobre a história do livro mesmo, ao invés de falar sobre os acontecimentos que formaram, né, a história. E é isso. A gente falou sobre os 3 primeiros capítulos, 3 primeiros cadernos do Kidzo. E próxima semana tem mais. Você pode ficar esperando ansioso aí. Sobre os livros, já se não achar questão coisa temática, só o tema dos livros, mesmo que a gente acaba sempre tratando sobre, pega um tema, um pequeno trecho do livro, traz uma abordagem política muito maior, trata de um plano social que ele representa tudo, então dá para ter essa dinâmica muito maior do que só o livro em si. Com certeza. Então, Enfim, Sim. por isso, por hoje é só e foi isso. É isso. E foi isso. É isso. Acabou. então, Até a próxima, Vai. pessoal. Pessoal, até a Até próxima. mais.